Olá, meu nome é Margarete dos Anjos Santos. Eu estou aqui para contar um pouquinho da minha trajetória durante o meu curso de mestrado na FEBEF, Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, polo da UERJ, né, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu ingressei no programa de pós-graduação em Educação, Cultura e Comunicação em Periferias Urbanas em 2016. Foi uma turma que teve uma trajetória um pouco atípica, já que logo após o ingresso, né, o início das aulas, foi iniciada uma greve por parte dos professores, uma greve legítima, apoiada por mim inclusive, já que o governo do estado naquela época oferecia umas condições muito ruins para a universidade pública estadual. E essa greve acabou durando todo o primeiro semestre de 2016. Depois a greve foi encerrada, né, e as aulas retomadas, e com todo o apoio, né, dos professores, do administrativo, da equipe técnica e da coordenação do curso, nós conseguimos seguir, né, durante a nossa trajetória acadêmica. E essa trajetória foi muito rica, muito impactante na minha vida. Foi na FEBEF que eu tive acesso a autores negros que eu não conhecia. Eu falo isso até com um pouco de tristeza, não por ter conhecido, é claro, mas por ter conhecido tão tarde autores como Frantz Fanon, Carolina Maria de Jesus, Grada Quilomba. Eu só fui ter acesso a esses autores negros no mestrado, né? E nos meus cursos anteriores, eu fiz pós-graduação, fiz MBA, sou formada em comunicação social, eu não tive acesso a essa literatura que é rica e maravilhosa. E a possibilidade de conhecer esses textos acabou fazendo toda a diferença na minha trajetória de vida pessoal, acadêmica e profissional. Já um pouquinho após a minha entrada no mestrado, no final de 2016, início de 2017, quando eu comuniquei no meu trabalho que eu tinha iniciado o curso, eu sou funcionária pública de uma prefeitura na Baixada Fluminense, eu faço a comunicação pública, trabalho com comunicação pública há mais de 20 anos, e quando eu comuniquei o ingresso nesse curso, alguns meses depois eu fui nomeada em uma superintendência por conta da minha ascensão na vida acadêmica. Então, esse foi já o primeiro impacto, né, importante na minha vida profissional por conta do mestrado da FEBEF. Durante o curso eu tive professores maravilhosos, companheiros de turma maravilhosos que ficaram para a minha vida e um aprendizado muito rico. Vou falar um pouquinho de uma dessas experiências. Foi numa matéria ministrada pela professora Amália e pelo professor Nielson, em que eles solicitaram aos alunos que escrevessem sobre a sua trajetória escolar. E não diferente de outros alunos negros, a minha trajetória escolar foi permeada por episódios de racismos, né? Episódios de racismo. Alguns meses depois do término do curso, eu participei de um edital, um processo seletivo de escrita de crônicas de mulheres negras, que poderiam ser encaminhadas de todos os lugares do país. E aí, quando eu decidi participar desse concurso, eu revisitei aquele trabalho solicitado pela professora Amália e professor Nielson, e esse trabalho me muniu de ideias para escrever uma crônica, e eu encaminhei para esse processo seletivo. Foram mais de 500 crônicas encaminhadas, 25 seriam selecionadas para compor um livro, e a minha crônica foi uma das selecionadas e faz parte desse livro aqui, chamado Negras Crônicas, Escurecendo os Fatos. Esse livro foi lançado na Bienal Internacional do Livro, aqui no Rio de Janeiro, em 2019. E para mim é muito importante ter um texto meu publicado aqui, né? Esse livro me proporcionou a participação em vários eventos, várias atividades,
além do lançamento da Bienal, feiras literárias aqui no Rio, palestras em escolas, palestramos também no Degaze, eu e outras autoras, enfim. Era um trabalho que eu já queria realizar e o livro, né, a crônica publicada no livro, acabou abrindo essas portas para mim. Nesses eventos eu tive um contato mais próximo com a editora. Em um momento eles perguntaram se eu não tinha interesse em publicar um texto próprio, só meu, né? E aí eu falei da minha dissertação de mestrado. Eu já tinha defendido no segundo semestre de 2019, eu defendi a dissertação em julho, né? E foi surpreendente a minha defesa, toda a minha banca negra, foi um momento muito feliz, muito emocionante para mim. E eu apresentei o texto da dissertação para a editora, né? Que o tema é a construção da identidade da criança negra pela ludicidade do jongo. E o texto foi aceito para publicação e ele acabou virando esse livro aqui, né? A construção da identidade da criança negra pela ludicidade do jongo, que foi lançado agora não, né? Já tem alguns meses, em agosto de 2020, em plena pandemia, o que acabou impedindo de fazer um lançamento presencial, aglomerado, com muito jongo, já que o isolamento social vem sendo recomendado. Mas, ao mesmo tempo, eu acabei participando, por conta dessa obra, de vários eventos remotos, né? Eu tive a oportunidade de apresentar, de falar um pouco do livro para a Universidade Federal do Sul da Bahia, e essa minha participação foi um seminário, né? Em novembro de 2020. Vai compor um e-book da universidade, vai fazer parte dos anais do evento também. Participei de algumas feiras literárias remotas também, todos os eventos remotos, né? E foi um outro trabalho que foi alicerçado pelo meu mestrado na FEBEF, pelo meu aprendizado lá, né? Durante a pandemia, com o meu olhar da comunicação, e agora voltado especificamente para a população periférica, já que todo o meu aprendizado na FEBEF foi voltado para essa população também, né, periférica e negra, eu fiquei muito atenta à comunicação promovida pelo governo federal com relação à pandemia, né, o que deveria ser feito para prevenir a Covid-19, e eu fiquei atenta à comunicação direcionada para a população periférica, que não foi nada satisfatória. E, por conta desse olhar, eu acabei escrevendo alguns textos e encaminhei pleiteando a participação em um seminário da DAO, é uma instituição francesa. O nome dela é Analyse des discours de l'Amérique latine. Ela analisa os discursos de comunicação da América Latina, e o seminário deste ano, do ano passado, né? O seminário de 2020, foi específico sobre comunicação e Covid-19, e eu fui uma das selecionadas para apresentar o meu trabalho nesse seminário, que aconteceu por conta da pandemia também, de forma remota. Foram duas brasileiras, eu do Rio de Janeiro e uma outra acadêmica de São Paulo, né? E eu também atribuo essa minha participação no seminário, a escrita do trabalho que foi apresentado, ao mestrado da FEBEF, né? Porque eu tive acesso a uma literatura muito rica mesmo. A instituição tem uma relevância muito grande, né? O fato dela estar sediada em Duque de Caxias, no município da Baixada Fluminense, acaba por ofertar a essa população que é muito carente de educação, principalmente programas de pós-graduação e programas de pós-graduação público, né? O fato da FEBEF estar sediada em Duque de Caxias acaba proporcionando o acesso
a conhecimento à população periférica também, né? Eu tenho muito carinho pela instituição, sou muito grata por poder fazer parte, me sinto honradíssima por ter, né, a possibilidade de falar, eu sou egressa da FEBEF, é uma instituição fantástica. E logo após o término do meu mestrado, eu acabei participando do processo seletivo para o doutorado, no programa de pós-graduação em Arte e Cultura Contemporânea da UERJ. Fui aprovada, iniciei o meu doutorado no primeiro semestre de 2020 e o meu ingresso no doutorado eu também atribuo a todo o meu aprendizado que foi construído pela FEBEF. Eu sou muito feliz por fazer parte dessa instituição. Sou Márcia Spadetti, ingressei no mestrado em 2015. O ano da minha defesa foi em 2017. Ao longo desse tempo, eu tenho tentado dar continuidade aos estudos e ingressei recentemente no curso de doutorado da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Bem, eu trabalho na rede municipal de Duque de Caxias, no projeto, né, de um centro de pesquisa, memória e história da educação da cidade de Duque de Caxias e Baixada Fluminense. A formação no mestrado, né, e a continuidade nas pesquisas da pós-graduação tem contribuído muito para o meu fazer nesse grupo de pesquisa, no qual a gente tem se debruçado sobre as instituições educativas aqui do município de Duque de Caxias. Estudar no PPGEC, né, na pós-graduação da UERJ-FEBEF, foi muito importante para a minha formação enquanto profissional por várias questões, né? E aí eu destaco o compromisso da universidade com a educação pública e todo o processo, né, de formação enquanto pesquisadora para a minha formação e para o meu trabalho. Olá, eu sou Gisele Martins, sou comunicadora comunitária há 20 anos aqui na Favela da Amarelo, o local que eu moro. Sou jornalista formada pela PUC-Rio há 10 anos e sou mestre em Educação, Cultura e Comunicação em Periferias Urbanas, formada pela FEBEF, um lugar que eu escolhi para fazer mestrado. Eu tentei durante 3 anos, mas eu sabia que em algum momento eu iria passar, e tanto é que eu só tentei mestrado durante 3 anos para a FEBEF, justamente porque eu sabia que esse local era o local perfeito para eu colocar em prática, né, aquilo que eu estava tentando entender sobre a comunicação comunitária, sobre a censura, sobre o lugar que eu atuo, sobre as práticas da comunicação. E nesse programa interdisciplinar me trouxe muito mais elementos do que só da área da comunicação, que é uma área que eu estudo, e por isso que eu acho que foi perfeito para mim e que acrescentou muito na minha profissão hoje, nas palestras que eu faço, na minha atuação enquanto mulher, enquanto favelada, enquanto quem defende uma pauta antirracista, em quem circula as favelas do Rio, do Brasil e do mundo, falando sobre temáticas que eu sempre falei, mas que a FEBEF me deu a oportunidade de ter 2 anos ali me preparando, estudando, né? Me deu a oportunidade de entender na teoria toda essa problemática de país, de favela, de sociedade, de comunicação, e acrescentou na minha prática comunicacional, na minha prática militante, na minha atuação enquanto formadora de opinião, enquanto
professora, enquanto jornalista, enfim, enquanto muitas coisas que eu faço na minha favela e em outros locais também. Eu entrei em 2016, já me apaixonei pelo curso, porque na sala de aula eu encontro pessoas como eu, então fiquei muito mais à vontade, né, de estar, de falar, de reclamar, de elogiar, ou de acrescentar ou não acrescentar em algo, ou seja, eu fiquei muito à vontade nesse lugar. Me apoiou muito, né, porque não foi fácil estar nesse lugar, né, no mestrado, em que a linguagem é diferente da faculdade, né, da graduação, mas o acolhimento foi muito importante para mim. Eu entrei em 2016, em 2018 defendi a minha dissertação sobre militarização e censura na Maré. Tirei 10 na dissertação, fiquei muito feliz com isso. E em 2019 eu publiquei essa dissertação. Então, fiz um livro sobre essa dissertação e que hoje está por aí vendendo. E eu hoje, em 2021, eu estou muito feliz, porque esse livro vai virar uma peça teatral para que os próprios moradores da Maré tenham acesso a esse conteúdo acadêmico, acesso a esse conteúdo escrito e que foi pensado naquelas salas de aula da FEBEF. E a formação da FEBEF me contribuiu para mim naquilo que faltava, né, na minha prática de comunicação, na minha prática jornalística e de atuação também, que é aquela pegada acadêmica que eu não tinha absolutamente, não entendia de nada sobre isso. Me deu a oportunidade de ter o meu primeiro livro publicado e hoje ele circular as favelas, a academia, no Rio, no Brasil inteiro, em várias partes do mundo. E hoje o livro vai virar peça teatral para circular no Museu da Maré, nas escolas da Maré, em outros locais do Rio também. E me acrescentou também para alcançar um lugar que antes eu falava mais como militante do que como uma professora, do que uma acadêmica, ou seja, me deu a oportunidade de fazer essa conexão. A prática, a atuação e a academia, ou seja, me fez hoje atravessar esses dois lugares e teorizar sobre as minhas próprias práticas, para mim é o mais importante, né? Então hoje eu venho falando muito mais sobre esse tema da militarização e da censura e da comunicação, não só nas favelas, né? Hoje online, mas no mundo. Me deu a oportunidade de conhecer outros movimentos sociais que lidam com o tema. Ganhei inúmeros prêmios. Nessa minha atuação, 20 anos, eu ganhei 11 prêmios. E com a publicação do livro, com essa atuação que eu faço na Maré, em outros locais, eu ganhei outros grandes prêmios da Comissão de Direitos Humanos da LERJ. Ganhei uma medalha Pedro Ernesto também, ganhei homenagens dos movimentos sociais. E, enfim, fico feliz porque a FEBEF me trouxe muito mais elementos do que eu poderia imaginar que eu podia estar alcançando. Então, por mim, todo mundo que vem de lugares como eu, que é da favela, que é atuante, né, no movimento social, seja antirracista, de gênero, educacional, popular, comunitário, eu acho que precisa, acho não, tenho certeza que precisa conhecer a FEBEF, precisa conhecer esse lugar e que a gente precisa valorizar esse lugar. Então, que bom que eu tive a honra de estar fazendo o meu mestrado nesse lugar. Que bom que eu insisti em continuar nesse lugar. E hoje estou aí procurando escrever, sim, meus artigos acadêmicos, porque a FEBEF também me ensinou que é importante também nós ocuparmos esses lugares, né? Escrevendo sobre nós mesmos. Isso para mim é o mais importante. Teorizando sobre as práticas que a gente mesmo vem fazendo, né? O outro também pode falar sobre a gente, só que a gente vai ter uma apropriação muito maior
E a FEBEF me trouxe essa ligação com a academia que eu não tinha. E hoje, óbvio, venho tentando pensar no meu doutorado, também dando continuidade a esse tema. E é isso. Hoje circulo as universidades falando sobre o tema. Fui convidada a participar de inúmeros livros, né? Com capítulos de livros sobre a temática também que defendi na dissertação. Então, tem o meu livro publicado por mim, mas tem aí mais de 5 livros que eu fui convidada depois de ter defendido a minha dissertação, que eu fui convidada a escrever em capítulos de livro. Fui convidada também por uma universidade de São Paulo a trabalhar o tema da militarização no corpo das mulheres, e essa cartografia será lançada já esse ano, em 2021, ou seja, não parei e pretendo não parar. Futuramente quero dar continuidade fazendo o meu doutorado. É isso. Olá, eu sou Samara Andrade da Costa, sou aluna egressa do Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Comunicação da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense. Ingressei no mestrado no ano de 2015 e concluí no ano de 2017. Fui orientada pela professora Sônia Mendes e a minha pesquisa trata da formação de professores a partir da experiência com a residência pedagógica. Atualmente, eu sou professora da educação básica em um município do interior da Paraíba. No entanto, estou licenciada para cursar o doutorado no programa de pós-graduação em educação da UFRJ. Posso dizer que estar no doutorado hoje é fruto da minha passagem pela FEBEF. Para mim, a FEBEF é muito mais do que um espaço de formação profissional, formação intelectual. Eu acredito que a FEBEF seja um locus de formação humanística, um espaço para a construção de relações afetivas. É também muito fortemente um espaço de insurgência, de resistência, que vem para reafirmar o processo de democratização, né, de acesso e permanência das instituições de ensino superior. Então, ter passado por um lugar que me permitiu o diálogo com vários coletivos diversos, né, ampliou muito mais a minha visão em relação ao meu objeto de estudo, mas também com relação à educação como um todo, né? Me fez perceber quantas urgências, né, e quanta necessidade ainda se tem de pesquisar sobre a educação. Nesse sentido, eu só posso ser muito grata pela experiência, né, que eu tive no espaço, que me recebeu com tanto apreço, mas também ser muito grata aos professores que atravessaram a minha trajetória e que me possibilitaram ressignificar a minha identidade profissional e pessoal. Eu acho que é isso, só tenho a agradecer. Um beijão para todos, todas e todes, muita saudade, e eu espero em breve poder revê-los. Beijos! Olá, eu sou Jéssica Luna, eu ingressei em 2015 e fiz minha defesa de dissertação de mestrado em 2017, no programa de pós-graduação em Educação, Cultura e Comunicação, na FEBEF, pertencente à UERJ. A contribuição, né, que a instituição, né, trouxe para mim, juntamente com o programa, tá, foi poder dar grandes avanços na minha vida e reflexões enquanto profissional docente. Tá? Então, lá eu pude fazer a minha dissertação, né, cujo nome foram as crenças, as concepções dos professores sobre multiplicação e divisão para ensinar crianças de anos iniciais. Tá? E atualmente eu sou professora de anos iniciais e também professora do CEDERJ na Unirio, tá? Pela Unirio. E foi muito importante porque eu conheci meus colegas de profissão
com outro olhar, com o olhar de pesquisadora, né? Isso certamente trouxe vantagens sobre minha postura docente também dentro de sala de aula. Consequentemente, esse programa, né, a partir da minha experiência, eu percebo que ele tem uma grande relevância na comunidade local, né? Justamente pelos alunos, a maioria pertencer à Baixada Fluminense ou a Duque de Caxias, ou ser professor do município de Duque de Caxias, por ser bem acessível quando a gente sai da escola e encontrar o local onde se estuda. Então, eu tive essa facilidade, né? Não tive dificuldades para estar presente nas aulas, né? Então, isso é um aspecto relevante do programa. Essa facilidade, esse acesso para quem está na Baixada, para quem trabalha e para quem mora na Baixada, principalmente no Duque de Caxias, que é uma área tão carente, né? Então, atende, né, e alimenta o que a gente chama de educação democrática, tá? Atualmente, eu estou dando continuidade aos meus estudos acadêmicos, tá? No programa de pós-graduação de ensino de matemática no FRJ, né, com outra pesquisa, mas também no viés da docência, tá? Então, eu sou muito grata ao programa de pós-graduação em Educação, Cultura e Comunicação, na FEBEF, pela minha formação, tá? Desde já, muito obrigada.